primeira rodada de jogos, né, os jogos de ida da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores da América já acabaram. Algumas surpresas aconteceram, principalmente na Copa Sul-Americana. Acho que uma diz muito respeito a gente, né, que aconteceu. Na Libertadores, uma ou outra, mas nada de muito absurdo. Vamos lá, vamos aí passar pra gente comentar um pouquinho sobre o Fluminense e, né, os seus adversários na Copa Sul-Americana e também sobre a Libertadores, porque os times do Brasil interessam a gente, até quando esses times vão continuar na Libertadores. E claro, a gente dá aquela torcida marota contra os nossos rivais também. Deixa o like, se inscreve, vamos lá. A gente começa falando, obviamente, do que importa mais pra gente, que é a Copa Sul-Americana, né? Aquele resumão da rodada esperto que você está acostumado, vem com um resultado que foi bom pra gente, que é a vitória do Alianza Lima no jogo de ida por 2-0 contra a equipe da Universidade de Quito. E por que esse resultado é bom pra gente, tá? A sequência que tá aí na tela é justamente o chaveamento. Então, o vencedor de Alianza Lima e Universidade de Quito enfrenta o vencedor de Universidade de Chile Independiente da Argentina. Por que isso é importante? Porque do lado do Fluminense, desses 8 times que tem aí na tela, só um decide em casa contra o Fluminense, que é a Universidade de Quito. E só um tem altitude, que é a Universidade de Quito. Então, assim, beleza. Na primeira chave, né, a Universidade de Quito, ela passou em primeiro no grupo que tinha um grupo horroroso, que era o grupo que tinha o Vitória, o Cerro Largo, Defensa e Justiça. A Universidade de Quito passou o carro, passou invicto, venceu 4, empatou 2. Aquele grupo, né, como eu falei, um grupo pavoroso, que na última rodada, inclusive, o Lucas Arcanjo deu um gol para a Universidade de Quito para eliminar o Vitória. Foi praticamente isso. Já a equipe do Alianza Lima veio de uma Libertadores que parecia até boa contra o São Paulo. O time do Alianza Lima é o melhor em muito tempo. E esse 2-0 acho que representa um pouco do que foi esse jogo de ida. E, claro, se a gente pegar, a gente só pode pegá-los na semifinal. Se a gente pegar a Universidade de Quito na semifinal, decidindo fora em Quito, é um problema. Óbvio que é muito pior, né? A altitude é sempre pior. Então, essa vitória do Alianza Lima é uma surpresinha e também esse 2-0 pode ser revertido lá no Olímpico Atahualpa em Quito. Afinal de contas, né, uma vantagem de 2 gols para altitude, mas o time de Lima, né, o time da Alianza, já tem um pouco mais de experiência em jogar na altitude, né? Parte do Campeonato Peruano é jogado na altitude, então isso minimiza a situação. E maneiro ver o Alianza bem assim. A Universidade de Chile ganhou do Independiente por 1-0, jogo de 2 times, um grande e um gigante da América do Sul. O jogo foi no Nacional de Santiago, confesso que não vi muita coisa sobre esse jogo, mas o jogo de volta é em Avejaneda, no estádio do Independiente. Qualquer vitória simples leva o jogo para os pênaltis e vitória por 2 gols classifica o Independiente. Desse lado da chave, quem mostrou mais, pelo menos na primeira fase, foi o Independiente, né, nas primeiras fases, né? Enfim, perdeu 2 ainda, mas as 2 que foram uma meio que aceitável, que era perder pro Potosí lá na Bolívia, né? Eles perdem pro Potosí na Bolívia, a outra nem tanto, que foi perder essa ali pro Guarani fora de casa. A Universidade de Chile veio da Libertadores, né? Veio de terceiro colocado de grupo na Libertadores. E no playoff meteu 5 no Guarani, que ganhou em casa o Independiente. Então deve passar a Universidade de Chile, né? Um dos dois tem altitude, Independiente acho que amedronta um pouco mais no sentido de tamanho de time. Aqui, cara, o nosso adversário, Central Córdoba, o Lanús, aqui acho que vem a principal surpresa da noite. Central Córdoba até pareceu que era um grande time na Libertadores quando ganhou o Flamengo no Maracanã, mas acabou passando em terceiro. Fez uma grande campanha, né? 11 pontos. Você terminar em terceiro é uma sacanagem. E o Lanús eu acho que é o que talvez enganou mais. Porque fez uma primeira fase muito tranquila num grupo que tinha o Vasco e tinha o Puerto Cabello, né? Da Venezuela. Facilitava muito a vida, inclusive, do Lanús. Na fase de playoff, o Lanús passou em primeiro, foi direto. O Central Córdoba empatou em casa com o Cerro Largo, foi um problemaço, um jogo horroroso. Eu vi esse jogo, o jogo foi horroroso. E meteu 3-0 no Centenário com uma certa tranquilidade. E agora, o Lanús, que foi muito melhor no primeiro tempo, eu vi esse jogo enquanto a gente fazia live no Canal 20, o Lanús foi muito melhor. O goleiro fez uma defesaça, teve chance, tomou 1-0 num gol de escanteio no segundo tempo. O Central Córdoba foi melhor no segundo tempo. No momento que eu olhava, o Lanús não conseguia atacar até a hora do gol. Depois contou com 2 defesaças do goleiro do Central Córdoba para poder manter 1-0. É melhor pro Fluminense pegar o Lanús.
O Central Córdoba pareceu um time mais organizado. O Lanús pareceu tecnicamente melhor, mas organizado até agora. A viagem é pior. Apesar do nome Central Córdoba, eles não ficam em Córdoba. É como se fosse um time... Pela distância, é como se fosse o Central Rio de Janeiro ficando em São Paulo. São cerca de 500 quilômetros ali de distância de Córdoba até Santiago del Estero, que é a cidade do Central Córdoba. Mas assim, pra gente o ideal seria pegar o Lanús. Pensando em logística e pensando em futebol. Pensando em tradição, torcida e possivelmente um time mais difícil de se enfrentar fora de casa no sentido de pressão mesmo, aí o time do Lanús é bem pior. Deve ter casa lotada lá na Fortaleza. No jogo de volta é quinta-feira que vem, 9h30 da noite também. Claro, assim que sair, até porque o Fluminense ganhou a ida fora. E detalhe, tá? O único a vencer fora de casa. O Fluminense foi o único a vencer fora de casa e não só isso, cara. Só o Fluminense e o Godoy Cruz fizeram um gol fora de casa. Acho que a galera subestimou aquele gol no final do América de Cali, subestima um pouco o que foi o tamanho da nossa vitória. E o tamanho da forma como o Fluminense está sobrando nessa Sul-Americana, gente. O 2x1 naquele jogo, e aí eu vou demonstrar aqui pra vocês o seguinte, olha só isso aqui, ó. O Independente fez 12 pontos. A Universidade de Quito fez 14 naquele grupo horrível que eu falei. O Huracan fez 14, pô, show de bola, o Huracan vem forte. O Godoy Cruz fez 12, o Muxucruna fez 16, o Fluminense fez 13. Jogando 3 jogos com time reserva, sendo 2, o Fluminense nem o técnico foi. O Lanús, que é o nosso possível adversário, fez 12, pô. Num grupo que tinha Melgar e Puerto Cabello e o Vasco. O Atlético Mineiro passou em segundo no grupo do Cienciano. Óbvio que o Grêmio poupou, o Atlético Mineiro poupou em algum momento, mas o Fluminense poupou em 3 jogos e ainda ganhou a ida fora de casa. Então a gente é o bicho-papão da Sul-Americana. Tá? Acho que dá pra definir dessa maneira. Na KTO ainda não tem aquele mercado de campeão e tal, pelo menos eu li rapidamente aqui, não achei, de campeão, mas se tivesse o Fluminense teria a menor odd, é o mais provável de ser campeão hoje. Vai ser, não se sabe, porque futebol é muito traiçoeiro. Mas hoje o cenário é que o Fluminense é favorito, muito favorito no jogo de volta contra o América de Cali para passar no Maracanã na semana que vem. Vai ser favorito, independente se passar Central Córdoba ou Lanús. Vai ser favorito se pegar na semifinal o Independiente, Universidade de Chile, Alianza Lima e Universidade de Quito. Se o jogo sendo hoje, obviamente, né? Eu não tô falando do futuro. Tô falando de que hoje, se os jogos fossem hoje, o Fluminense seria o favorito. E às vezes parece que o negócio, o Fluminense tá desmoronando. Calma lá, também a gente tem problemas. Mas na Sul-Americana até agora dá pra dizer que a condução do Fluminense, se não foi boa, ótima na análise anterior, na análise com o prédio já pronto aqui do Engenheiro, pareceu muito boa. Os outros times que jogaram na Sula, o Bolívar, no confronto que não tem altitude, o Bolívar jogou em La Paz e ganhou por 2-0 do Cienciano. Ué, Gabriel, por que não tem altitude? Porque o Cienciano é de Cusco a quase 4.000 e o Bolívar é de La Paz a quase 4.000. Então, se todo mundo tem altitude, ninguém tem altitude. Então, dá pra falar tranquilamente sobre isso. A ida foi em La Paz 2-0 pro Bolívar. O Bolívar já era o favorito mesmo para passar nesse confronto. Veio da Libertadores, né, do grupo do Palmeiras, enquanto o Cienciano joga a volta lá no Garcilaso de la Vega, lá em Cusco, a 3.400, se eu não me engano, metros acima do nível do mar, tentando buscar um resultado, mas deve dar Bolívar aqui, que deve enfrentar o Atlético Mineiro, que começou perdendo, tomou 1-0 do Godoy Cruz, batalhou muito para poder conseguir empatar e virar, tá? Coelho e Hulk. Viraram o Hulk virando aos 40 Evral do segundo tempo. Time titular em campo. Pois é. O Atlético, você tá vendo como é que teve muito mais jogo com o Godoy Cruz em casa, né? Na semana que vem tem a volta. Onde vai ser esse jogo? Não tem estádio aqui indicado, né? Tem a volta na Argentina e o Atlético vai precisar pelo menos segurar um empate na Argentina, mas você vê olha como é que o Atlético tá numa complicação muito maior. O Atlético vai pra tentar segurar o empate fora de casa. A vitória é igual, 2-1, mas um joga em casa, outro joga fora. É outra história, né? Claro, o Atlético pode passar, o Fluminense é eliminado porque futebol é assim, mas foi disparado o melhor resultado da primeira fase. E aí o Atlético passando pega uma altitude, né, provavelmente de La Paz nas quartas de final. O outro jogo, o Del Valle ganhou por 1-0 do Muxucruna. O jogo foi lá em Quito, a volta em Riobamba. Enfim, primeira derrota do Muxucruna, tinha feito 5 vitórias e um empate. Perdeu pela primeira vez pro Del Valle. O Del Valle eu acho que é o grande time a ser batido aqui desse lado, tá?
Só que tem um detalhe, é que é o grande time a ser batido, mas na final não tem altitude, a final é em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, que não tem altitude. Então, pelo menos na previsão inicial, é um adversário que na final seria chato, tem feito boa campanha, mas calma lá também, né? A volta semana que vem, assim como o Once Caldas, que fez 1-0 no Huracan. Achei esse resultado também surpreendente, tá? O Huracan fez uma grande primeira fase, o Once Caldas tem um time organizado, tá sendo legal de ver esse Once Caldas jogar, ganha por 1-0 gol de pênalti do Dairo Moreno. Agora, fica o detalhe sobre especificamente o Once Caldas, que a volta no estádio do Huracan vai ser pesadíssima. Isso aqui pra mim é um confronto bom, tá? Confronto que poderia ser as quartas. Na verdade, esse quadrante aqui com Del Valle, Mushukruna, Huracan e Once Caldas, pra mim saiu finalista desse lado. O Atlético Mineiro não se atinar, tem bola pra isso, mas se não se atinar, pra mim, o vencedor desses 4 aqui, não à toa foram 2 confrontos disputados nos placares, né? Tem potencial pra bater na semifinal. Aqui, quer dizer, um desses 4 vai bater na semifinal, mas pra bater na final e ganhar esse quarteto de confrontos. Sobre Libertadores, a gente dá aquela passada rápida nos resultados, só, enfim, para comentar daquilo que interessa a gente, te deixar informado, mas também te deixar informado sobre os nossos rivais. Atlético Nacional 0-0 com São Paulo, cheguei a falar, né? O Inês trouxe, caso o Atlético Nacional seja eliminado, pode ser que o Fluminense volte a carga em cima dele. 2 bolas na trave, 2 pênaltis perdidos. O Atlético Nacional, se for eliminado, perdeu essa classificação em casa, né? São Paulo joga a volta no Morumbi na próxima terça. O Botafogo, que enfrenta, né, quem passar aqui do São Paulo, ganhou por 1-0 no Engenhão, 1-0 feito com 20 segundos de jogo. Depois disso, o LDU chegou a perigar bastante achar um empate, mas o jogo terminou com o Botafogo melhor, pressionando mais. Levar 1-0 só pra Quito? Sei não, hein? O jogo lá é chato, lá no Casablanca, vamos ver como é que vai ser. Mas acho que tem potencial aqui pra LDU fazer o crime, tá? Não diria que tem grandes chances. Eu não iria na KTO botar o meu dinheiro na classificação da LDU, assim botar um dinheiro não é grande não, mas enfim, tem chances. Libertad 0-0 com o River Plate. O grande destaque dessa partida, vi os melhores momentos, se chama Martin Silva, ex-Vasco, tá? Ainda joga o cidadão. 0-0, pegou tudo, mas a volta no Monumental de Nunes deve dar River Plate. E o Palmeiras continua varrendo na Libertadores. Gente, vocês têm noção do que é a campanha do Palmeiras na Libertadores? O Palmeiras jogou os 6 jogos dele na fase de grupos e ganhou os 6. Ganhou por 6-0, ganhou por 3-2 na altitude de La Paz, ganhou tudo dentro e tudo fora de casa. Aí o Palmeiras vai para as oitavas de final, óbvio, deu sorte, o Universitário era um dos piores times dessas oitavas de final, enfia 4 fora de casa, gente. O Palmeiras já tá nas quartas e vai pegar River Plate ou Libertad, e numa dessas, se pega o Libertad, tá na semi, tá? Já garanta que logo também. Fortaleza e Vélez, um jogo deprimente. Os 2 times estão muito mal no torneio nacional, né? Empataram 0-0. Pro Fortaleza. Pra gente aqui, o ideal era o Fortaleza ser eliminado, tá? Pra parar de ficar se pensando em Libertadores, escapar do rebaixamento e rebaixar o Vasco. Penharol ganhou por 1-0 do Racing, gol de Davi Terãs. Aquele, tá? Fez gol decisivo em Libertadores. Só aqui mesmo que os caras não querem jogar, né? Inacreditável. Léo Fernandes é decisivo, Davi Terãs faz gol. Estudiantes 1-0 no Cerro Porteño. O Cerro Porteño continua avançando na Libertadores e sendo eliminado, avançando sabe-se lá como, e sendo eliminado nas oitavas sempre. E Flamengo 1-0 no Internacional, gol do Bruno Henrique, enquanto a Justiça não faz nada, o Bruno Henrique tá aí, solto, livre, leve e solto, tranquilão pra jogar futebol, né? A Justiça não é pra todos, realmente, no futebol, né? Fez 1-0 no Internacional, a gente confia que no Beira-Rio o Internacional vai eliminar o Flamengo, mas acho muito difícil. Inclusive, caminha pra uma, assim, esse lado do Flamengo tá muito convidativo pra botar o Flamengo na final, gente. Tá muito convidativo. Se o Inter não salvar, a missão é o Estudiantes mesmo, ou se então deu ruim. Enfim, esse foi o resumão da Sul-Americana, com a pitadinha de Libertadores também. Semana que vem, tem rodada do Brasileirão no final de semana, e na semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com a classificação do Fluminense na América de Cali, já projetando ali para Lanús, para Central Córdoba, como é que vai ser a questão de viagem, a questão dos jogos, a data e tal, as dificuldades, as facilidades dos jogos que vão acontecer em setembro. Tamo junto, deixa o like, até a próxima. Valeu.